Hoje nós começamos a falar sobre aparelhos para resistência e força. Hoje será um pouquinho mais longo o assunto, porque existem vários aparelhos que podem ser utilizados. Boa noite, Dani. Vários aparelhos que podem ser utilizados para resistência e força. Então nós começamos com o exercitador de molas. Existem vários tipos de exercitador de molas. Apesar do nome de molas, eles podem ser também por elásticos, tá? Então, a posição para a utilização, mãos com os dedos em semiflexão, segurando o aparelho com o antebraço supinado, né? Posição da mão voltada para cima, ou ainda numa posição intermediária, uma posição neutra, nem está em supinação nem em pronação. O punho deve estar numa flexão dorsal e aproximadamente 30 graus para se obter o maior rendimento dos músculos da mão. Então, nessa imagem aí você vê, na verdade a cor não é porque é mais bonitinho ou mais feio, você vê que ele tem uma resistência independente. A cor se dá pela resistência da própria mola, tá? Então, do mais, vamos dizer assim, do mais fácil para o mais difícil, o vermelho é o que tem menos resistência e o azul é o que tem mais resistência. Sim, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Por quê? Boa noite. É isso mesmo, tá? Então essas cores aqui, na verdade, você vê que você pode fazer a resistência independentemente em cada dedo, tá? E ele tem uma resistência com molas. Então a cor aqui, na verdade, é a força que você tem que empreender. Então, na verdade, você tem que ter, caso tenha esse tipo de aparelho, ter um de cada cor pelo menos, que as pessoas com menos resistência farão com mais simples, e o que tem que fazer mais esforço farão, por exemplo, com a cor azul. As indicações. Indicados para músculos flexores e adutores dos dedos. Os quirodáctilos são os dedos, tá? Boa noite, Kelly. O paciente aperta o aparelho com a força máxima e vencendo a resistência do mesmo. O retorno à posição inicial é feita pela potência das molas do aparelho, acompanhando pela semi-extensão dos dedos. Também está indicado para promover ou manter as amplitudes das articulações interfalângicas e metacarfalangianas. Iniciamos o movimento com uma ou duas molas e a proporção que aumente a força vão acrescentando outra. Na verdade, você pode fazer independentemente, porque no momento que você está realizando um movimento, boa noite, Cláudio, quando você está fazendo um movimento, a outra está em repouso e você vai variando. Você pode trabalhar isotônico ou isométrico também, né? Então você vê, a outra imagem aí mostra o mesmo tipo de exercitador, né, de resistência, só que não são com molas, né? Não são molas. Você pode usar elásticos. Então tem várias formas, boa noite, Marilena, tem várias formas que você pode ter uso, né, desse tipo de exercitador para as mãos, ok? Além do que, a mão da gente, ela não é feita muito para fazer força, ela é de habilidade, tá? Mas eu tenho que ter os músculos fortes, por exemplo, quando eu preciso segurar alguma coisa, por apreensão, né? Apreensão. Contraindicação. É contraindicado nas contraturas isquêmicas de Volkmann e nas espasticidades. Quem quiser depois ler um pouquinho sobre as contraturas isquêmicas de Volkmann, é uma boa. O rolo de punho, esse vocês vão ver na clínica, tem esse aparelho lá na clínica. Sentado, o aparelho à sua frente, na altura do nível da cintura, a mão lesada segurando a parte superior do cilindro, que melhor se adapte à sua preensão. Então, na verdade, você vê que esse aparelho, ele tem, na verdade, boa noite, Andressa, tem três pegadas, três formas de pegada. Uma pegada mais fechada, uma pegada média e uma pegada mais aberta. Então, numa evolução, né? Esse aqui, por exemplo, não tem, ele é mais para mobilidade mesmo, é para dar resistência e mobilidade para o punho. Mas existem esses aparelhos aí que você tem ali tipo uma manivela, que essa manivela vai dando resistência. Então, você pode ter essa manivela, boa noite, Jean, boa noite, Beatriz. Você pode ir fazendo uma resistênciazinha no movimento de flexão e extensão do punho, tá? Então, para começar, eu pegaria com uma pegada mais aberta, depois passaria para uma pegada média e depois uma pegada mais fechada, ok? É indicado para melhorar a força muscular e a flexão da articulação do punho, nas sequelas de fraturas, artrose ou qualquer outro que haja comprometimento do punho.
O paciente segura um dos cilindros com a mão lesada, fazendo uma apreensão e executa movimentos de flexo-extensão do punho. No início, a resistência tem que ser graduada de acordo com o teste muscular feito anteriormente. Não esqueceu que o teste muscular de 0 a 5, né? 0 não teria resistência, 1 também não, 2 partir praticamente de nível de grau de força muscular, 2 para 3. Isso vai aumentando, né? Vamos aumentando a resistência até o grau máximo de recuperação, usado para promover a abdução e extensão do polegar. Então esse aparelho, ele, na verdade, ele é preso na parede, dependendo da altura da pessoa, você pode fazer em pé, né? O ideal é que o cotovelo esteja a 90 graus, boa noite, Daniel, esteja a 90 graus para que você faça isométrico. O isométrico é mais para força. O isométrico ele é muito utilizado em pós-cirúrgico, principalmente em traumatortopedia. Ele não aumenta a explosão, ele aumenta a força, na verdade. Se você for analisar, fazendo uma comparação entre os isocinéticos, os isométricos e os isotônicos, o isocinético seria o primeiro, tá? Mas aparelhos isocinéticos no Brasil, são poucos locais que existem isocinéticos. No Brasil, no Rio de Janeiro, aqui no caso, nós estamos no Rio de Janeiro, existem só 2 locais que existem aparelhos isocinéticos aqui no Rio de Janeiro. Um é na Federação Brasileira de Atletismo, no Célio de Barros, no Maracanã. A outra é o Clube de Regata do Flamengo. Só essas 2 instituições possuem aparelho isocinético. O aparelho isocinético é um tipo de aparelho americano, tá? da linha chamada Cybex, onde você tem aglomerados por articulação. Então torna-se um aparelho caro, né? Ainda mais que você paga um valor quando você compra esse aparelho e tem uma taxa anual que você tem que renovar. Porque anualmente eles pegam um aparelho antigo, colocam um aparelho novo e você tem sempre ele renovado, tá? Comparando, vamos tirar o isotônico, o isocinético, que é mais difícil de você ter uso, mas vamos comparar o isotônico com o isométrico. Se você for comparar o isotônico com o isométrico, o que seria melhor para dar ganho de força? Isométrico. Depois, o isotônico é excêntrico. E por último, o isotônico concêntrico. E geralmente é isso, exatamente o contrário, boa noite, Sara, exatamente o contrário que as pessoas fazem. Fazem mais força na fase concêntrica e esquecem o movimento excêntrico, que dá mais força, inclusive, do que o concêntrico. Esse é o motivo das pessoas irem aumentando cargas dentro das academias e não tendo aumento de massa muscular. Por quê? A fase concêntrica já está naturalmente em nós, a excêntrica não. E o isométrico também não. Então, se você utilizar somando esses 2, você terá um resultado muito melhor. E se for um problema traumatortopédico, melhor ainda, ok? Contraindicações. Praticamente não existe, mas não recomendamos o uso do rolo de punho onde há deformidades fixas e reversíveis. Ou seja, se há uma deformidade fixa e reversível, é no caso de uma artrodese ou a colocação de placas e parafusos onde haja uma fixação da articulação do punho e dos dedos da mão, inclusive. Roda de punho. Posição de utilização. Paciente sentado, antebraço em semipronação e preso a uma plataforma de alças. Existem com fixação ou sem fixação. A mão deve estar livre com os dedos em pinça para sustentar a manivela de rotação. Esse também, geralmente, ele é preso na parede. Ele tem uma pegada, geralmente uma pegada grossa, larga, em que você também pode ter movimentos somente de mobilidade ou uma manivela em que você dê uma resistência para fazer movimentos contra uma resistência. Indicações: sequelas osteoarticulares que limitam a articulação do punho. No princípio, o exercício pode ser livre, em a proporção que melhora a dinâmica do punho. Vai se aumentando gradativamente a resistência do aparelho até um grau ótimo. Voltando àquele assunto do isométrico, os exercícios de potência, eles são feitos de uma forma diferente. Quando você faz o isotônico, você deve graduar sempre a força concêntrica e excêntrica praticamente no mesmo nível, ou na excêntrica um pouco mais intensidade. Se você gasta 2 tempos na concêntrica, use 4 tempos na excêntrica. Já na potência, velocidade na fase concêntrica e velocidade na fase excêntrica. Isso é feito para cima da potência. A potência é um pouco diferente. A potência é mais utilizada para atletas, tá?
Então, essa outra forma de um rolo de punho, né, uma roda de punho, onde você tem a resistência ali numa manivela que você vai dando uma resistência, ela tem que fazer mais força, no caso aqui. Contraindicação, praticamente não há, mas não recomendamos em paralisia das mãos ou anquilose de punho e dedos das mãos. O pronossupinador. O paciente estará sentado ou em pé com o antebraço fixo pelas correias. Então, o rolo de punho é o que está na imagem da direita, tá? Onde você faz movimentos de pronossupinação. O posicionamento do paciente, geralmente de pé ou sentado, dependendo da altura, né? Que o cotovelo esteja em relação ao antebraço a 90 graus, tá? Porque isso vai fazer exatamente com que você faça a verdadeira movimentação de pronossupinação, ok? Existe uma manivela em que você pode colocar uma resistência ou sem resistência nenhuma se você quer dar apenas mobilidade, melhorar a amplitude de movimento do punho ou os movimentos a nível de cotovelo de pronossupinação. É indicado principalmente nas sequelas que comprometem a pronossupinação, podendo ainda ser usado como auxiliar nas sequelas que afetem a rotação interna. Se você esticar o braço, aí sim, você vai fazer movimento de rotação interna e rotação externa do ombro, ok? Boa noite, Amanda. Cotovelo ou cúbito, né? Alguns autores não usam mais a terminologia cotovelo, usam a terminologia cúbito. É a mesma coisa, ok? O paciente deve ter seu braço aduzido e o cotovelo fletido a 90 graus. Pedimos que o paciente segure o pegador e faça movimento de pronossupinação. Iniciamos com uma resistência mínima, pode ser sem resistência nenhuma, e vamos aumentando gradativamente a proporção em que as condições do paciente o permitam. Esse, por exemplo, nessa imagem, você vê que tem uma resistência com uma carga. Tá? Para o ombro, o aparelho é usado quando queremos obter a rotação interna e externa dessa articulação. O paciente em pé ou sentado, de acordo com a altura do aparelho, e com o cotovelo estendido. Por isso que eu falei, você pode fazer rotação interna e rotação externa do ombro. Segura o pegador, pedimos que ele execute movimentos para a direita e para a esquerda, na verdade, para a esquerda e para a direita, que são as rotações. Contraindicações, praticamente não existe, mas não recomendamos em bloqueios articulares do membro superior que impossibilitem a posição adequada do paciente ao aparelho. Mesa de canavel. Isso eu vou dizer para vocês que praticamente vocês não vão ver esse aparelho. A mesa de canavel, ela tem praticamente abrangendo tudo que a gente falou até agora numa mesa, tá? Onde você tem pronossupinador, flexor, extensor de punho, flexor, extensor de dedos, independentemente, tá? É uma mesa onde você tem todos esses aparelhos em comum. Canavel foi o responsável pela montagem dessa mesa, tá? Foi um fisioterapeuta americano. Posição de utilização, sentado com o antebraço fixado ao suporte da mesa e as pontas dos dedos enluvados pelas dedeiras. Então você vê aí, você vê que do lado esquerdo tem uma plataforma onde você pode apoiar o seu antebraço e fazer movimentos de pronossupinação. Já você vê que existem pequenas cargas, né? Onde você coloca na parte superior, você tem os movimentos de flexão, ali são as dedeiras, e embaixo, quando a mão estiver apoiada, você apoiar os dedos, você tem um movimento ali de extensão. Então, é um aparelhozinho que você coloca uma cadeira, a pessoa faz sentado e tem toda essa possibilidade com carga. E ali são pequenas, na extremidade tem pequenas roldanas. A gente sabe que toda roldana que é colocada, você reduz pela metade a quantidade da carga que você utiliza. Quanto mais roldanas você coloca, mais divisão você tem. Se você tem uma corda com uma roldana, você tem a carga pela metade. Então você vê que esses aparelhos dentro das academias, com aquelas roldanas, se eu tenho ali marcada 10, na verdade, se eu tenho uma roldana 1 com uma roldana 2, aquele 10 na verdade são 2,5 kg. Se são 10 libras, metade de 10 libras são 5, com outra rodana 2,5. Uma libra equivale mais ou menos a 454 gramas. Então essas roldanas todas, né, vão na verdade fracionando a carga. É o caso, por exemplo, uma pessoa quer colocar, quer levantar, levou no térreo, tem um piano, quer botar o piano lá no 5º andar. Mas a escada não dá, o elevador não dá, os caras têm que botar rodana. Então eles botam várias rodanas e uma pessoa só eleva esse piano até o 5º andar, para colocar dentro do local onde o cara mora. Então a rodana, na verdade, elas funcionam como um amenizador da carga. Indicações. Usado nas lesões que limitem os movimentos dos dedos, oriundos de sequelas reumáticas, traumatológicas e neurológicas.
O fortalecimento é obtido por resistência gradativa. Cada dentinho daqui ele tem uma resistênciazinha ali de 20 gramas. Como os nossos dedos das mãos são pequenos e eles entram em fadiga rapidamente, eu não posso ter cargas elevadas. Serve para extensores dos dedos. Quando queremos trabalhar ativamente os extensores, colocamos a mão no paciente em posição pronada e ajustamos as dedeiras inferiores, pedimos que ele faça a extensão dos dedos. Essa é uma outra mesa de canavel, uma outra forma, onde tem até um rolinho, né? Você tem vários tipos de resistência, é um outro tipo de mesa de canavel, ok? Você vê que todos aqueles aparelhinhos que nós falamos até agora, né, existem aqui. Essas bolinhas são feitas para você fazer movimentos de empurrar a bola ou apertá-las. Para os flexores dos dedos, quando o objetivo são os flexores, colocamos a mão em supinação e ajustamos a dedeira superior a cada dedo da mão lesada e pedimos que o paciente procure fechar a mão. É contraindicado em pacientes com sequelas graves, como, por exemplo, as anquiloses. Anquiloses são fixações naturais, né? Lembra de uma doença, desculpa, vocês não tiveram isso ainda, mas existe uma doença chamada espondilite anquilosante. A anquilose é a fixação óssea não provocada por uma cirurgia, e sim de forma natural ou por alguma doença, tá? Halteres, isso aí todo mundo conhece, né? Halter você tem de meio quilo, 1 quilo, 2, 3 até 10 quilos. Se você quiser um halter de uma outra forma, você pode falar halter como barra. Você pode ter a barra onde você coloca anilhas, tá? Isso faz parte dos halteres. Então são usados em qualquer posição. Então existem halteres que são somente de ferro, tem aqueles que são revestidos com borracha, tá? Então essa imagem eu coloquei aí, vocês veem que o halter geralmente ele é mais utilizado para quê? Para membros superiores, tá? Pode ser utilizado para ombro, para cotovelo, para punhos, dedo das mãos. É utilizado quando existem sequelas com comprometimento ósseo, músculo ligamentar dos membros superiores. No caso da bursite, são usados somente nos processos crônicos com o objetivo de ampliação de um movimento articular fortalecendo. Por que não seria na fase aguda? Quem me responderia essa? Por que a utilização dos halteres não poderiam ser utilizados na fase aguda? Qual o motivo? Vamos ver quem me responde essa. Por que não se utilizam, no exemplo aqui, os halteres com paciente com bursite em fase aguda? Por que não? Espero respostas. Só não chuta. Alguém tem alguma ideia? Por que não usar halteres no caso de bursite em fase aguda? Mas agravaria por que motivo? Por que agravaria? Qual o motivo que agravaria? Alguma coisa pode gerar esse agravamento, mas o que agravaria? Por que agravaria na fase aguda? Vamos lá, eu respondo. Na fase aguda, eu já tenho o processo agudo inflamação. Com o movimento, eu tenho um aumento da temperatura local durante o exercício. Com dor e com o aumento da temperatura, eu faria com que houvesse o processo, sim, o agravamento, mas pelo aumento da temperatura e o quadro inflamatório, né? Em vez de eu ter uma melhora, eu vou ter uma piora. Então, continuando. O paciente inicia fazendo movimentos pendulares segundo o método de Codman. O método de Codman, ou exercício de Codman, são exercícios chamados de exercícios pendulares. Eu posso usar, por exemplo, um halter na mão, flexionar o tronco, colocar a mão sobre uma cadeira ou uma mesa e fazer movimentos pendulares, tanto no sentido de extensão, flexão do ombro, como de adução horizontal, como também movimentos circulatórios. O erro que se comete muito no exercício de Codman é que as pessoas fazem, vamos rodar a panela. Não é rodar a panela, eles são movimentos pendulares. Você dá um estímulo e esse estímulo é colocado em todo o trajeto daquela articulação. Então, você vê, halteres pode ser utilizado, inclusive, no caso de trabalho físico, para uma pessoa na fase puerpéria, né, na fase grávida, ok? Você vê que esse halter é um halterzinho de meio quilo, com revestimento de borracha, tá? Que é fácil segurar, né?
não deixa você ter deslizamento, né? Não cai da sua mão. Pode ser utilizado em ombro congelado. Usado após imobilizações prolongadas e sequelas neurológicas. Inicia fazendo exercício de Códman, para dar mobilidade. O objetivo de Códman não é dar força nem resistência. Códman é para nutrir melhor a cápsula articular, ou seja, o líquido sinovial que circunda essa articulação do ombro, forçando gradativamente até conseguir uma maior elasticidade tissular. Uma vez conseguido esse estágio, possamos fazer exercícios resistidos contra a gravidade. Lesões de cotovelo, sequelas que acarretem bloqueios na articulação. O paciente inicia fazendo movimentos pendulares, fazendo uma maior amplitude articular. Posteriormente, fazemos exercício apoiando o cotovelo sobre uma mesa, né? Você pode fazer um apoio e fazer movimentos de flexão, como movimentos de extensão. Posteriormente, fazemos isso apoiando o cotovelo sobre uma mesa ou um apoio da própria mão e pedindo que force o movimento de flexo e extensão. Para realizar a pronossupinação, o braço estará aduzido, o ideal é que você coloque ele apoiado numa mesa e você pode fazer pronossupinação com apoio sobre a mesa. Uma toalha ou alguma coisa que deslize. É interessante, eu botei essa imagem porque é interessante porque nessa imagem você vê que o terapeuta está atrás conduzindo o movimento. É sempre importante quando você conduz o movimento, você esteja observando o movimento, porque o cérebro começa a gravar todo esse processo. E o ideal mais ainda é se eu tivesse um espelho na frente, porque você teria toda a condição de gravar esse movimento adequadamente. Lesões musculares de bíceps ou tríceps, hipotonias e hipotrofias, nos dois casos, tá? Continuando. Aí no caso é uma flexão do ombro com uma extensão de cotovelo. Bloqueios articulares do punho, você pode fazer movimentos de extensão com de flexão apoiado, pode ser de pé ou sentado. Contraindicação praticamente não há, porém não deve ser utilizado em estados agudos, nas sequelas de fraturas recentes ou mesmo nas atonias e anquiloses que impeçam o movimento ativo resistido. Tá? O halter já é um tipo de trabalho ativo resistido. Rodanas de teto. Indicado nas sequelas osteoarticulares dos membros superiores e do membro menos afetado, controlando o lesado através de movimento de elevação e descida dos braços. Também utilizado nas paralisias flácida ou espástica. O AVC, né, ele tem duas fases. Tem uma fase flácida, que é a fase inicial, e tem uma fase espástica. A fase flácida parece que toda a estrutura do lado lesionado, pela lesão cerebral central, parece que toda a estrutura, ligamentos, músculos, não dão mais sustentação. Já na fase espástica vem aquela postura, né, flexora, que é comum numa fase avançada do processo do problema relacionado ao AVC. E também é utilizado em paralisias flácidas espásticas de membro superior. Esses exercícios visam manter aumentar as amplitudes das articulações do ombro e do cotovelo ou ainda a tonicidade do trofismo muscular. Então você vê aí, na imagem, você vê que está fixado numa porta, tem uma roldanazinha e duas cordas, né? O que acontece, na verdade, da fase flácida e espástica? Na fase flácida, eu poderia, vamos dizer que a lesão dessa pessoa fosse do lado esquerdo, do membro superior esquerdo. Eu poderia que ele segurasse, né, a manopla, eu colocaria de repente uma atadura, envolveria, e essa mão aqui é que faria a mobilidade. Essa mão que faria força, a mão esquerda, a direita, faria com que o movimento, né, porque esse aqui está atônico, né, está sem tônus, esse está, desculpa, entrou uma religação. Eu faria esse movimento e ajudaria na mobilidade, ok? No caso das hemiplegias, feita com finalidade de um treinamento funcional quando o paciente já superou a fase aguda. Este aparelho é utilizado na prevenção da rigidez do ombro, é para melhorar a mobilidade. A mão hemiplégica é fixada ao pegador, como eu falei, eu poderia botar a mão hemiplégica, envolver com uma atadura, um elástico, alguma coisa que desse uma firmeza para segurar essa manopla.
uma luva ou ataduras, ou encontra a mão segura e o outro pegador. Pedimos que o paciente execute movimentos de subida e descida dos braços, forçando dentro dos limites de elevação do membro lesado. Essa outra imagem, você vê que ela está de frente, né? Então eu posso fazer aí extensões de cotovelo, flexões de ombro, extensões de ombro, dependendo da posição que você coloca o paciente para realizar. Pode ser utilizado em periartrite escapulohumeral, passada a fase aguda e com diminuição da dor, se inicia exercício pedindo ao paciente que vá forçando seu braço debilitado, através de movimentos contrários ao sadio. Os movimentos são alternados com o cotovelo em extensão. Luxação do ombro. Nas primeiras semanas se deve evitar que esse exercício passe de 90 graus. A técnica é a mesma descrita acima, tendo-se, todavia, o cuidado para que o paciente faça a elevação frontal. Okay? Lesões de cotovelo. O paciente executa o movimento de flexão-extensão do braço lesado, sendo ajustado pelo braço sadio. Contraindicações nas fases agudas das sequelas citadas. Bom, o duplex é um aparelho que você encontra tanto nos setores de fisioterapia quanto em academias. Esse é o tipo do aparelho que é multifuncional. Ele serve para ser utilizado em qualquer articulação do seu corpo. Se eu tiver dentro... Boa noite, Monique. Se eu tiver dentro da clínica um aparelho desse, um duplex ou até um simplex, você pode ter um só ou dois, tá? O ideal são dois para você trabalhar os dois lados do corpo. Ele pode trabalhar pescoço, cotovelo, mão, coxa femoral, joelho, até abdominal você pode trabalhar com esse aparelho. Então, de pé, sentado, de frente, de costa, deitado, a forma que você achar melhor no caso. Os movimentos do duplex só deverão ser realizados quando feito o teste muscular e for encontrado grau 3. Então, tá aí o aparelho. Você vê que existem rodanas altas. Não, essa imagem que eu estou falando, porque aqui é uma aula do curso de fisioterapia da Uniabel. Essas imagens, elas são enviadas primeiro para o aluno e está aberta quem quiser assistir, porque está dentro do YouTube, tá bom? Depois, se você quiser, me passa o e-mail, eu te passo até o material, não há problema nenhum, tá? É um material que eu não fico guardando para mim, para o resto da vida. Então, eu tenho, na verdade, 2 rodanas altas e 2 rodanas baixas. Na parte superior, membros superiores. Na rodana baixa, membros inferiores, ok? Eu posso acoplar aqui uma cadeira, eu posso acoplar aqui uma cama, uma maca e utilizar qualquer articulação com esse aparelho. Ele é todo móvel, é todo articulado e eu posso fazer uso. Um abraço. Pode fazer uso em qualquer caso, ok? Qualquer articulação. Periartrite escapulohumeral. Como nos casos das artroses, bursite e tendinite, o paciente poderá fazer exercício de frente, de lado, de costa, trabalhando a musculatura do ombro comprometido, favorecendo também a amplitude articular. Para as afecções desse tipo, os exercícios deverão ser realizados com o cotovelo em extensão. Lesões de cotovelo. O paciente deve fazer exercício de frente para o aparelho, segurando o puxador inferior e executando movimentos de flexão-extensão. Quer dizer, é um aparelho multifuncional. Aí o outro tipo, tá? Você vê que as rodanas estão no centro. Os pegadores inferiores eu posso substituir por uma alça, tá? Eu tenho aquele mordedor, eu substituo por uma alça. Você pode trabalhar o deltoide, pode trabalhar o bíceps braquial, da forma que você achar melhor. Boa noite. Outros tipos, tem vários tipos, tá? Ele é fixado na parede, mas ele é todo articulado. Pode trabalhar o tríceps, no caso que você pode segurar a alça e trabalhar a extensão do cotovelo, tranquilamente. Pode trabalhar a coluna, no caso de flexões, extensões, onde você pode segurar aquela carga, fazer flexões de tronco ou extensões de tronco. Isso depende da forma com que você queira fazer uso desse aparelho. Trabalha membros inferiores, aquela alça você pode colocar uma cadeira, sentado de costas para o aparelho, você pode fazer extensão do joelho. E em pé, de frente ao aparelho, você pode fazer flexão do joelho. Sim. Amigo, eu sou professor há 25 anos de fisioterapia, curso superior. Fica aí bonitinho, daqui a pouco eu vou pedir o seu e-mail e eu te mando, tá bom? Bom, contraindicações. Nas fases agudas das sequelas portadoras de anquilose ou paciente em condições de realizar movimentos isolados, ok? Roda de ombro.
Esse é um aparelho que, até alguns anos atrás, era obrigatório ter no setor de fisioterapia, tá? A roda de ombro era obrigatória, hoje não é mais. Hoje, inclusive, você pode fazer uso de outros aparelhos sem tê-lo, tá? Então, a posição de utilização pode ser em pé ou sentado lateralmente com o membro lesado próximo à roda. Especialmente poderá ser adotado em posição frontal. A roda é indicada quando o comprometimento das articulações da cintura escapular, cotovelo e punho. A roda pode ser indicada em níveis baixo, médio e alto. Eu vou explicar por que é baixo, médio e alto. Então tá aí a roda de ombro, né? Ela fica lá na nossa clínica, presa na parede, bem de frente quando você entra dentro da clínica, tá? O que é nível alto, médio e baixo? Você vê que existe uma rodana central, certo? Essa rodana central é o nível máximo. O nível baixo é quando a manopla, que é toda articulada, ela sobe e desce, eu coloco ela mais próxima ao nível baixo. Ou seja, o nível baixo é o nível da rodana, tá? O nível médio é o intermediário e o alto é onde ele está aqui, bem próximo ao círculo que a circunda, ok? Então, para que o nível baixo? O nível baixo serve para você trabalhar mais punho, porque o movimento em volta da rodana será pequeno. Já o nível médio, ele serve para punho e cotovelo. Já o nível alto é ombro, tá? É quase uma manivela. Então, o nível baixo serve mais para o punho, o nível médio serve mais para cotovelo e punho, e o nível alto somando as três articulações, ok? Do lado direito, você vê que tem ali um aparelho de resistência, você pode dar maior ou menor resistência. Em cima, uma outra resistênciazinha, na verdade, não é uma resistência, é apenas um acoplador de altura, porque o centro da rodana é o ponto central do ombro, tá? O ombro tem que estar na altura da rodana. Você coloca o paciente em pé ou sentado, dependendo da altura e a colocação do aparelho, a rodana central é o ponto central do ombro. Nível baixo. Usamos para sequela de traumatismo, luxações, fraturas do ombro com abdução do braço mais ou menos 45 graus. Após a mobilização, caso o paciente refira dor e tenha uma mobilização razoável. Iniciamos o uso da roda, tamanho do raio menor e o nível mais baixo, compatível com a altura do paciente, fazer movimentação, rotação externa, abdução, ultrapassa. Você pode fazer de frente ou lateralmente, que é o mais comum. De frente ao aparelho, você fica lateralmente a ele. Aí está um nível alto, tá? Ela está lateralmente. Se você olhar, a linha não está bem na altura do ombro, mas ela deveria estar um pouquinho mais alto na linha do ombro dela. Vou passar por isso que eu já expliquei essa parte, tá? Nível alto é o nível médio. Nível alto. Contraindicações. Nas luxações recidivantes, ou seja, repetitivas do ombro e nas fases agudas de qualquer afecção limitante dessa articulação e nas anquiloses das articulações do braço. Existem vários tipos de roda de ombro, de ferro galvanizado, ferro tubo galvanizado, até de tubo de plástico existe, tá? Bota de Delorme. Agora vocês entenderam por que nós usamos lá no início da primeira parte da disciplina, na cinesioterapia, os exercícios de Delorme, que faziam uso através da bota de Delorme, tá? Preconizou-se inicialmente que os exercícios de Delorme são para membros inferiores, por causa dessa bota. É o que o pessoal chamava vulgarmente de sapato de ferro. Vocês vão ver que a imagem é um sapato de ferro, onde eu tenho uma barra posterior bem no calcanhar, onde ali eu coloco as anilhas. Então era aí que era feito o teste, né? Você ia acrescentando a carga, né? Aquelas 10 repetições, até que chegasse ao máximo, você tivesse o teste de carga máxima e as repetições de 25, 50, 75, 100%. Então, posição sentada em decúbito ventral, dorsal. Dorsal se você quiser fazer flexão do joelho. Sentado se você quiser fazer extensão do joelho. Ok? Então, usamos as botas de Delorme nas hipotonias e hipotrofias do quadríceps, isso sempre em grau 3, tá? Dos isquiotibiais, do tríceps sural, dos tibiais e dos fibulares. Ajustamos as correias no pé do paciente, escolhemos o peso adequado, a escolha, na verdade, através do teste de carga máxima. E pedimos que realize toda a amplitude, o arco de movimento, de modo lento e sincrônico. Então, tá aí. O pé fica fixado no centro, você vê que existem alças de fixação, existe uma barra, e ali você tem duas presilhas que você tira a presilha e vai colocando a carga
de acordo com o teste que você for realizando, e chegando à carga, você tem a carga para fazer o movimento para quadríceps ou isquiotibiais, ou mesmo os flexores e extensores do tornozelo. Para o quadríceps, paciente sentado com a perna pendente e o pé calçado na bota, calculamos o peso que pode ser levantado e pedimos que faça a extensão completa da perna, após o teste ser realizado. Os isquiotibiais, em decúbito ventral, o pé fora da mesa, o joelho fora da mesa, o pé fora da mesa, com a bota. Calculamos o peso pelo teste de carga-massa, seja capaz de executar o arco de movimento, pedimos para que seja feita a flexão da perna sobre a coxa em toda a sua amplitude. Outra forma, o teste de ferro, esse pode ser de madeira, mas tem uma base de ferro, tá? Com a base no calcanhar, tem até uma fixação que fixa em volta da perna, e ali você pode ir acrescentando a carga. Tibiais e fibulares, sentado, você pode fazer sentado, né? O pé vai ficar pendente e você faz a dorsiflexão. Ou, se você tiver com o pé para cima, você faz a flexão plantar, a carga. Sentado com a perna pendente, o pé com a bota. O movimento será feito com inversão e eversão. Também pode fazer movimento de inversão e eversão. O tríceps sural, em decúbito ventral ou dorsal, com o pé fora da cama, o paciente executará um movimento de flexão e extensão na articulação tibiotársicca de maneira lenta e rítmica. Contraindicações. Não. Duchenne, Jane, distrofia muscular de Duchenne, quanto mais exercício você fizer, ele é muito parecido com a esclerose lateral amiotrófica. Quanto mais carga você dá, mais destruição você comete. Duchenne, apenas o que é feito com o fisioterapeuta é trabalho respiratório, só. O restante, todo o procedimento em Duchenne, é a enfermagem que faz. Nosso trabalho é apenas trabalho respiratório, é melhorar a condição respiratória do paciente, não há o que fazer, ok? Contraindicações, anquilose do joelho e tornozelo, edemas, infecções agudas, algias intensas, flebite, pode perguntar à vontade, Jeane. Flebite, tromboflebite, derrames intraarticulares. Mesa de quadríceps, ou chamada também de mesa de Bonnet. É aquela quando a gente entra na clínica, tem uma mesa, uma cadeira ali, que tem duas barras embaixo, onde você coloca as anilhas. Tá? Sentado com as mãos apoiadas no assento, se a mesa não tiver um encosto. É usada quando tem bloqueios articulares, joelho e hipotonias de músculo da coxa. Então a imagem é o aparelho que nós temos lá na clínica, né? Essas barras laterais é para você fixar a mão para dar sustentação, para você não subir da cadeira, tá? Essas barras, elas são articuladas. E essa articulação dessas barras, você pode trabalhar em ângulos de 15, 30, 45 graus, tanto para a extensão do joelho, e quando a barra está 90 graus com a outra, é flexão do joelho, sentado, ok? Bloqueios articulares, resultantes de fraturas do platô tibial, meniscectomias, patelectomias, luxações, entorses e após imobilizações prolongadas de outras afecções do joelho. A mesa de quadríceps, além de fortalecer o quadríceps, é usada também no intuito de vencer os referidos bloqueios. Por isso que os referidos bloqueios, é por isso que eu posso trabalhar em ângulos diferenciados. O paciente deve estar sentado, tendo um suporte de apoio sobre o tornozelo. Colocamos os pesos na haste exterior e regulamos os ângulos nos dispositivos próprios. O paciente tentará fazer pequenos movimentos de flexo-extensão ou, então, estaticamente, com os pesos tracionando o membro lesado. Quer dizer, nesse aparelho também eu posso fazer exercícios isométricos, não há problema algum, tá? Pode ser isotônico ou pode ser isométrico. Tá aí a outra imagem, né, da mesa de quadríceps, ou mesa de Bonnet, é um outro nome que você encontra na literatura. Casos das hipotonias de quadríceps. São ocasionados por patologias de ordem neurológica, reumatológicas ou traumatológicas. Após o teste muscular, verificamos qual o peso máximo que o paciente poderá. É um outro aparelho que você pode fazer todos aqueles cálculos, Delorme, Zinoviev, todos aqueles cálculos, né, aquelas séries que você pode promover nesse aparelho. Como os outros também de resistência, não há problema algum. Então, após o teste muscular, verificaremos qual o peso máximo que o paciente poderá suportar sem causar danos ao membro lesado. A haste interna e externa deverão estar no mesmo plano ou não, né? No mesmo plano, ele terá um ângulo total,
Lembrando sempre que o exercício, quando ele está perpendicular à ação da gravidade, é quando ele está fazendo a maior força naquela musculatura. Hipotonia do bíceps femoral. Na verdade, eu somo aqui o bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso também, né? São os flexores de joelho. São ocasionados pelos mesmos problemas citados no item anterior. Fazemos uma angulação da haste do suporte, que vai ficar 90 graus, tá? Aqui vai estar a haste da carga, aqui a haste do apoio, sentado, você apoia o joelho, a coxa em cima, a perna em cima, desculpe, e faz flexão. O objetivo é a flexão ativa resistida da perna sobre a coxa. Contraindicações. Eu já falei uma vez, eu vou pedir para vocês gravarem novamente isso. Sempre guardem o que não pode. O que pode é o resto. Lógico que você tem que aliar o aparelho de utilização com para que serve, né? Mas sempre guarde o que não pode, porque o que pode é o resto, né? O que não pode é o que não pode mesmo. O resto pode. Nas fases agudas de infecções, nas algias intensas, derrames intraarticulares, esses derrames intraarticulares geralmente acontecem quando a pessoa força depois de uma cirurgia de joelho, por exemplo. Nas flebites, tromboflebite, a flebite é aquela perninha rosa, quente, dolorida, edemaciada, né? Dor, calor, rubor, edema, dificuldade de movimento. Aquela perninha rosa, que é muito comum, que a pessoa pode vir a ter por má circulação, ok? E nas anquiloses de joelho. Exercitador de tornozelo. Esse também tem vários tipos no mercado, ok? Uns mais para mobilidade e outros mais para resistência. Mas a grande maioria para promover mobilidade. Utilização, paciente sentado, indicado em bloqueios articulares, comprometimento de flexores e extensores da tibiotársca e após imobilização de entorse e luxações. O paciente sentado com o joelho formando o ângulo reto com a perna fará força com o calcanhar e com o antepé, obtendo desse a flexo-extensão da articulação tibiotársica. Então, existe ele com molas ou sem molas. Esse, você pode fazer o paciente em pé ou sentado, né? Então, você tem uma resistência no antepé e no retropé. Então, tem uma resistência em flexão e tem uma resistência em flexão plantar e em dorsiflexão. Quando você faz força no calcanhar, dorsiflexão. Quando você faz resistência no antepé, flexão plantar. Contraindicações: anquilose tibiotársica, onde há fixação, edemas agudos do tornozelo, algias intensas. Aí você está vendo o paciente fazendo de pé, né? Você vê que tem alça de fixação, as molas na parte anterior e na parte posterior do pé, onde ele faz movimento de flexão plantar e dorsiflexão. Existem esses outros que é mais para melhorar a mobilidade, não tem resistência, é apenas para promover a mobilidade do tornozelo. Isso é muito bom para pessoas idosas, inclusive, fazendo sentado, nada de em pé, porque o idoso já tem dificuldade de equilíbrio, tá? Aí uma queda pode promover até uma fratura. Bicicleta estacionária e restaurador ou restaurador. Bicicleta estacionária é o nome correto daquilo que o pessoal no mercado chama de bicicleta ergométrica. De ergométrica, as bicicletas que nós encontramos em academias e nas clínicas não são ergométricas, nunca foram e nunca serão. Uma bicicleta ergométrica é aquela que é ligada a um computador para teste ergométrico cardiovascular, onde eu tenho ali uma resistência progressiva e é monitorado essa pessoa durante o teste ergométrico, tá? Que pode ser feito em esteira ou em bicicleta. Então, as bicicletas, na verdade, que nós usamos em academias e nas clínicas de fisioterapia são bicicletas estacionárias, ok? Posição e utilização: sentado na sela, a sela é o local de você se acomoda a região glútea, para não falar outro nome, ou cadeira, as mãos no guidão ou ao longo do corpo e os pés sobre os pedais, podendo ou não estar fixos por meio de correias ou lataduras. Esse que vocês estão vendo na imagem não é uma bicicleta estacionária, é um restaurador, um restaurador, tá? O restaurador ele pode ser utilizado também para membros superiores, ok? Você pode colocar em cima de uma mesa e fazer movimentos de membro superior, ou sentado numa cadeira também fazendo movimentos de flexo-extensão. Esses são restaurador. Essas são bicicletas, tá? Bicicletas estacionárias, que tem resistência ou não, ângulos ou não, alturas. Lembrando que a bicicleta, o ideal, se você quiser trabalhar toda a estrutura muscular, a altura é o mesmo caso das muletas, dos andadores
e das bengalas. A referência é o trocânter maior do fêmur, ok? Mas se você quer dar mobilidade, por exemplo, uma pessoa que ficou muito tempo com imobilização com gesso devido a uma entorse e perdeu um pouco da mobilidade tibiotársca, se você colocar o selim bem baixo, ele é obrigado a fazer muito movimento com o tornozelo, tá? Nesse caso. Mas se você está fazendo aí uma recuperação, que nós utilizamos essas bicicletas ou esteiras numa recuperação cardiovascular, o paciente cardíaco que precisa melhorar a função aeróbica, ele vai fazer uso de bicicletas, ele vai fazer uso de esteiras. Na nossa clínica nós temos, né, esteira e bicicleta. Tanto que o setor lá onde tem a esteira, você vê que tem monitoração, ok? Então a bicicleta é indicada nas hipotonias e hipotrofias de membros inferiores, sequelas que comprometem as articulações, ou ainda para aumentar a resistência geral do paciente, a resistência aeróbica. Na bicicleta são realizados movimentos de flexão da coxa femoral, flexo-extensão de tornozelos e joelhos. O restaurador ou restaurador. O efeito terapêutico é idêntico aos descritos anteriormente. Se deve optar pelo restaurador quando tratamos de pacientes idosos, obesos ou grandes comprometimentos em seu equilíbrio postural, já que esse modelo tem condições de oferecer melhor conforto. É também indicado como tratamento auxiliar nas lomboesquiatalgia ou lombociatalgia ou ciatalgias, pois geralmente nessas afecções encontramos um forte comprometimento de membros inferiores. Sequelas que comprometem o tornozelo, esse é o caso que eu falei, que você bota o selim bem baixo, ele vai ter que se obrigar a fazer movimentos grandes de amplitude do tornozelo. Sequela do joelho, o ideal seria uma colocação intermediária, né? A referência aí já agora do trocânter maior, eles passariam um pouquinho mais baixo, tá? Mas se você quer trabalhar toda a articulação, as articulações do tornozelo, joelho e quadril, você bota na altura do trocânter maior. Contraindicações. De uma maneira geral, está contraindicado quando existe artrodese. Artrodese, sim, já é uma fixação articular cirúrgica. Colocam-se placas, parafusos, hastes. Aí sim, a pessoa perde a mobilidade. Principalmente no caso de quadril, que você não vai ter mobilidade para movimentar, né, fazer os movimentos na bicicleta. Com relação às cardiopatas, está contraindicado no infarto agudo do miocárdio, na angina de peito, principalmente grau 2, grau 3 e grau 4, na insuficiência cardíaca descompensada, na miocardite ativa, nos bloqueios articulares completos, em pacientes com marca-passo de frequência fixa, nas estenoses aórticas graves, nas síndromes febris, síndrome febril é febre, ok? Na gravidez, na embolia pulmonar, nas anemias graves ou de qualquer natureza que haja. Você vê que o maior comprometimento não é bem articular, é mais a nível de problemas cardíacos. Posição fundamental, agora vamos para outro aparelho, o circundutor de quadril. Esse é até difícil de achar. Na verdade, o paciente fica com no chão, tem uma rodana onde você fixa o pé e o movimento é circulatório. Tá? Posição ortostática, usada em comprometimento da articulação do quadril, com o paciente em pé, se ajustando às correias. Calculamos a resistência e pedimos que o paciente movimento de circundução da coxa femoral em movimentos de rotação interna e externa. Pode fazer no sentido horário ou no sentido anti-horário. O joelho deve estar estendido. Contraindicações: artrose de quadril, deformidade do pé, impeditivo ou um posicionamento correto. Aberta perguntas, porque matéria de tração é na próxima semana. Aberta perguntas e dúvidas que surjam sobre o assunto de aparelhos com resistência e força, tanto para membros superiores quanto para membros superiores ou qualquer articulação do corpo.